Muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje vamos falar sobre o enquadramento do regime de isenção, artigo 53. O meu nome é Ana Carrilho, sou contabilista certificada e ajudo empreendedores e freelancers a descomplicarem os seus impostos. E se não quiseres perder nada, então ativa o sininho e subscreve o canal para não perderes os últimos vídeos e os vídeos mais atualizados aqui do canal. Voltamos aqui ao nosso tema do artigo 53, regime de isenção. Do que é que se trata? O que é que eu tenho que ter em consideração? Será que eu vou alterar o meu regime agora em 2026 e vou para o regime do IVA? Ou será que eu já estou no regime do IVA e posso voltar outra vez para o regime de isenção? Vamos descomplicar um bocadinho este tema. Eu vou partilhar uma apresentação que eu fiz especialmente para este vídeo para ser mais fácil e mais visual. Então, vamos ver do que é que isto tudo se trata. O que é o regime 53, o regime de isenção, artigo 53, na prática? Então, quando eu inicio a minha atividade como trabalhador independente, e agora também como empresa, eu posso beneficiar de estar no regime da isenção pelo artigo 53, quando eu não atinjo um determinado volume de negócios ou quando eu, por exemplo, não faço exportações e consigo estar enquadrado neste regime. Geralmente eu até considero que mais vale nós começarmos neste regime no início do nosso negócio, também para aproveitar um bocadinho o facto de não termos de entregar declarações de IVA, de não termos prazo para cumprir e de testar um negócio. Portanto, no início, o que eu aconselho sempre é, ok, vamos iniciar, vai depender também de cada atividade, de cada caso, mas basicamente é isto. Vamos abrir atividade neste regime, vamos ver o que é que vai dar e, se for o caso de ultrapassar os limites, então aí sim vamos alterar para o regime do IVA. Então, existe aqui também uma grande diferença entre o artigo 53 e o artigo 9º. O artigo 9º é para atividades que sejam ligadas mais à parte de enfermagem, de médicos, de psicólogos, de nutricionistas, tudo o que tenha mais a ver com a saúde. O artigo 53 já é para as restantes profissões. Então, no meio disto tudo, vamos compreender como é que isto se processa aqui na prática. Então, a quem é que se aplica este artigo? Então, a sujeitos passivos, sejam singulares ou coletivos, portanto, para empresas também já é possível, antes não era, com sede ou estabelecimento estável em Portugal. Quando é que não se aplica? Para não residentes. Muita atenção que se não estás a viver em Portugal, estás, por exemplo, no Brasil, queres ir para Portugal e não tens a tua morada fiscal atualizada cá para Portugal, então não podes beneficiar deste regime. Antes era possível, agora já não é. Vais ficar automaticamente enquadrado no regime do IVA. Também muito importante é que quem quer estar neste regime não pode praticar exportações. Pode sim fazer importações, mas exportações não. Quando estás numa situação em que vais fazer exportações, não vais ficar enquadrado neste regime, ficas logo automaticamente no regime do IVA. Qual é que será o limite do volume de negócios para eu continuar neste regime ou para eu mudar de regime? Antigamente, e estamos a falar no ano passado, o limite do volume de negócios era de 15.000 euros. E nós, a contabilistas, podíamos brincar um bocadinho e dizer, no primeiro ano, se faturares 1 milhão de euros não tem qualquer problema, porque só vais para o regime do IVA no próximo ano. Agora, as regras mudaram e tu podes estar no regime do IVA ainda este ano. É verdade. Então, nós temos um volume de negócios máximo no território nacional, também muito importante referir esta parte, de 15.000 euros. Então, se eu faturar abaixo dos 15.000, sempre aqui para faturação para clientes nacionais, então eu consigo continuar com este regime. Se eu faturar mais de 25%, ou seja, 18.750, essa fatura já vai ter de conter IVA, eu já vou ter que alterar a minha atividade e já vou ter que estar enquadrado no regime do IVA a partir do momento em que emito essa fatura. E vou ter que entregar declarações de IVA. Então, muito importante aqui que, à semelhança do que acontecia nos outros anos, para este ano, 2026, isto já entrou em vigor em julho de 2025,
Se a tua faturação for grande, estás no regime do artigo 53, regime de isenção, e a fatura, vamos supor que já estavas a passar, isto lá mais para a frente, lá para julho, agosto, tens uma faturação total de 17 mil euros. A fatura que vais passar é de 2 mil euros. Essa fatura já vai ultrapassar os 18.750, então vais ter que cobrar ao cliente 2 mil euros mais IVA já nessa fatura. E tens 15 dias úteis para alterar a atividade para o regime do IVA, ficando em regime do IVA a partir desse dia. Portanto, muito importante aqui, porque a comunicação não é automática, as finanças não fazem isto de forma automática, tens de ser tu a fazer tudo isto no portal das finanças. Vamos também dar aqui uma espécie de resumo. Então, para passar para o regime do IVA, eu tenho de ter feito mais do que 15 mil euros de faturação em território nacional. E eu tenho 15 dias úteis, desde o último dia do ano, para fazer esta alteração. Ou seja, este ano vai bater no dia 22 de janeiro. E vai estar como efeitos a partir do dia 1 de janeiro. Se eu ultrapassar os 18.750 euros durante este ano, então eu tenho 15 dias úteis a partir do momento em que passo esse valor para fazer a alteração de atividade e fica com efeitos imediatos. A fatura que eu passar já tem que conter IVA. Se eu for iniciar exportações, então eu também não posso continuar neste regime, então eu tenho 15 dias desde o período deste início desta nova condição para eu alterar a minha atividade para mudar para o regime do IVA. E se eu quiser passar por opção própria, então eu também tenho que fazer uma declaração da alteração da atividade e que vai ter efeitos imediatos. Muita atenção aqui, quando nós fazemos esta opção pelo regime do IVA, nós devemos manter este regime durante 5 anos. Se eu quiser regressar ao regime da isenção, é possível? É possível. Vamos ver quando é que isso é possível. Durante o mês de janeiro, do ano seguinte àquele em que se verifiquem as condições, eu posso mudar o meu regime. Vou dar um exemplo simples. Eu apenas faturava para clientes estrangeiros, para empresas estrangeiras. Como o volume de negócios não foi obtido cá em território nacional, então esse limite não vai ter aqui influência. O que é que vai acontecer? Eu posso passar do regime do IVA outra vez para o regime da isenção, artigo 53. Mas, se eu quiser fazer esta alteração, eu só posso fazê-lo durante o mês de janeiro. E essa alteração também fica com efeitos a partir do dia 1 de janeiro. Eu até costumo dizer que, se estás no regime do IVA, será que vale a pena voltares para o regime da isenção? Depende. Depende das despesas que tu tenhas relacionadas com a tua atividade. Porque vamos supor que és uma pessoa que precisa sempre de ter o computador mais recente e mais potente do mercado possível, precisas de ter um telemóvel que seja bom, precisas de comprar, tens despesas mesmo da tua atividade, precisas de comprar muitas coisas para garantir que realmente a tua atividade é desempenhada com sucesso, então não vejo o porquê de voltares para a isenção, porque quando estás na isenção não podes deduzir nada, portanto nada é dedutível na isenção, não cobras IVA, também não podes deduzir. Notas muito importantes também para ter em consideração: será o território nacional, ou seja, o limite deste volume de negócio, apenas conta para operações em Portugal. Se eu fizer operações com Espanha, França, Estados Unidos, não vai contar aquele valor, aquele limite da faturação, os 15 mil euros. Os atos isolados, atenção também aqui, porque se fizeste um ato isolado em 2025 e abriste ainda a atividade durante esse ano, vais juntar os valores e se esse valor ultrapassar 15 mil euros, este ano vais também para o regime do IVA. Quem está no artigo 9º, como eu já referi aqui há um bocadinho atrás, não se aplica nada destes limites porque eles estão mesmo isentos porque a sua atividade é mesmo assim.
Vamos dar aqui alguns exemplos muito simples para ver se fica tudo muito bem explicadinho. Então, vamos ter aqui um exemplo da Ana, que é solicitadora, e ela, em 2025, teve um volume de negócios de 14 mil euros. Então, ela está dentro do limite. Ela pode manter o regime da isenção em 2026. Ela pode optar sempre por ir para o regime do IVA, por opção, mas aí terá de permanecer 5 anos. Portanto, com 14 mil euros, ela faturou sempre para clientes nacionais, pode manter-se no regime da isenção. Vamos agora ao exemplo do António. O António é canalizador e em 2025 faturou 17.750 euros. Significa o quê? Que ele faturou mais do que 15 mil euros, ele vai para o regime do IVA agora em janeiro e tem até dia 22 para fazer a declaração de alteração de atividade. Pronto, então é sempre assim, 15 dias úteis desde o último dia do ano em que atingiu esse valor. Vamos ao próximo exemplo da Carla. Então a Carla é consultora e ela estava enquadrada no regime do IVA e a sua faturação em 2025 foi de 13.500 euros. Então ela, em 2026, o que é que ela pode fazer? Pode alterar para o regime da isenção, portanto ela estava no regime do IVA, pode voltar para o regime da isenção, entrega a declaração de alteração de atividade durante o mês de janeiro e fica enquadrado no artigo 53 a partir do dia 1 de janeiro. Portanto, basicamente, e para terminar este vídeo sobre este artigo 53, vamos fazer aqui um breve resumo de todos os prazos. Então, vamos outra vez recapitular para ficar tudo muito bem sabido. Então, se eu ultrapassar o limite dos 15 mil euros, ou seja, entre 15 e um bocadinho menos de 18.750, né, porque quem ultrapassou aquele valor já estava no regime do IVA, então eu tenho 15 dias úteis para fazer esta alteração. Portanto, vai bater no dia 22 de janeiro. Se eu deixar aliás, se eu quiser fazer exportações na minha atividade, então eu vou ter uma nova condição aqui, eu vou deixar aquele regime, eu tenho 15 dias desde o início em que eu estou a fazer exportações para dar a informação da alteração de atividade. Se eu ultrapassar os tais 25% do limite, ou seja, os 18.750 euros, eu tenho 15 dias úteis para alterar a minha atividade e os efeitos são imediatos. Se eu quiser regressar à isenção, eu tenho sempre de fazer durante o mês de janeiro. Não é possível voltar em fevereiro ou março. Não, essa opção apenas existe em janeiro, durante o ano, durante o mês de janeiro. Tudo é feito neste mês de janeiro. Muito importante não esquecer que janeiro é um mês que tem aqui várias obrigações que tu deves cumprir. Se não tens o à vontade necessário, podes enviar mensagem, verificar a faturação, verificar no portal das finanças quanto é que eu faturei, colocar mesmo lá a data da prestação do serviço, porque a data de emissão e a data da prestação são datas diferentes, portanto eu posso ter emitido uma fatura agora em janeiro, ainda em relação a 2025 e esse valor vai contar. Então eu tenho de fazer o quê? Ir ao portal das finanças, verificar qual é que foi a minha faturação para perceber, vou para o regime do IVA, não vou, posso me manter neste regime, será que pode ser mais vantajoso mudar de regime? Então vamos fazer isso tudo. No próximo vídeo vou então explicar o que deves fazer quando tu ultrapassas este valor e vais para o regime do IVA. Eu conto contigo para assistires ao próximo vídeo. Um grande beijinho.